cada brasileiro um governante. Pablo Marçal. As duas coisas que você deve curtir na vida são o governo e o desfrute. Introdução. Ao me candidatar ao maior cargo político nas eleições de 2022, aprofundei sobre o assunto e diante disso surgiu o livro Cada Brasileiro um Governante, pois acredito que todos podem exercer o governo em qualquer área ou situação. Mas alerto para a necessidade de cada um assumir, primeiramente, o governo da sua vida ao reconhecer que sua identidade foi definida na criação, e tomar posse de sua nova realidade, fazer o que tem que ser feito, deixar a improdutividade de lado e começar a frutificar. É hora de assumir a sua verdadeira identidade, aprender o autogoverno, entender que há 7 camadas na identidade humana. Então será incrível vê-lo tomar o seu posto e deixar a empresa do diabo sofrer prejuízos diários. Inicialmente, apresento neste livro uma breve explicação sobre os 2 sistemas tradicionais de governo, o socialismo e o capitalismo. Mas já deixo claro para você que, o único sistema que fortalece sua verdadeira identidade e pode ampliar seu governo para outras áreas e viver é o que eu chamo de governalismo. No governalismo a atenção do governante está voltada diretamente para Deus, por isso não se importa com nenhum dos 2 modelos de governo tradicionais para executar seus planos, pois busca ouvir a voz divina para viver segundo a sua vontade e para fazer tudo conforme o que ele chamou o governante para fazer. A abordagem que faço refere-se aos 12 níveis que compõem a nação brasileira. Além disso, apresento ferramentas importantes para enriquecer o seu conhecimento e prepará-lo para governar em todas as esferas, sempre subindo o nível de suas ações, intencionalmente planejadas para que haja prosperidade e transbordo em cada fase. Outra importante contribuição para o crescimento de quem quer assumir o governo e não ser controlado por outros está na apresentação do conceito de que cada pessoa tem o seu mapa de mundo. Isso significa que cada um vivencia situações e tira conclusões à sua maneira, conforme suas próprias experiências. Portanto, nenhum mapa de mundo é exatamente igual a outro, ou melhor do que o outro. Mas é importante entender e ampliar esses mapas para expandir ideias. Esse movimento é o que propicia compreender o próximo e ainda estabelecer conexões sinceras e verdadeiras com outras pessoas. Uma técnica que funciona e serve, entre outras coisas, como instrumento para quem está no processo de ampliar seu mapa de mundo ou iniciando uma atividade e não sabe ao certo como deve ser feita é a modelagem. Ela consiste na identificação de comportamentos, pode ser usada tanto no pessoal quanto no profissional, e é necessário pegar o código de quem se quer modelar e adaptá-lo à sua realidade para que a técnica seja eficiente e não se assemelhe apenas a uma cópia. Tanto que, sou adepto da modelagem e já fiz isso inúmeras vezes. A alienação e o vitimismo são pragas que impedem a pessoa de reconhecer o seu potencial e de exercer o governo. Geralmente aquele que insiste em querer agradar a todos é a maior vítima dessas pragas, pois é justamente esse tipo de pessoa que não se considera capaz de questionar, e muito menos de confrontar o outro com suas próprias ideias. Vive no mimimi, pensando no que pode fazer para não incomodar o próximo com suas atitudes, e não se dá conta de que foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver no dando conta da vida no agora, satisfazendo, com sabedoria, o corpo, a alma e o espírito. No capítulo 8 você encontrará mais informações sobre o AA. Capítulo 1. Os 12 níveis que compõem a nação brasileira. O Brasil, uma nação rica e poderosa, contraditoriamente, possui a maior parte do seu povo vivendo em situação miserável e crítica, por isso não dá para olhar para o brasileiro de maneira coletiva, pois cada brasileiro e cada região possui um perfil com necessidades e demandas específicas. Ao me candidatar ao maior cargo político nas eleições de 2022, aprofundei sobre o assunto para buscar a implementação de um governo humanizado que ama a nação, e que pudesse enxergar o povo em sua grandeza e capacidade, entendendo suas urgências e investindo em suas potencialidades individuais e coletivas. E percebi que existem 12 perfis de brasileiros que podem ser divididos em 4 quartis, I, grupo de risco, 2, grupo de atenção, 3, grupo de incentivo e 4, grupo de referência. Grupo de risco, desistente. Miserável. Sobrevivente. O grupo de risco é formado pelos desistentes, miseráveis e sobreviventes, que são nossos irmãos que se encontram em situação emergencial, e necessitam de assistência imediata do governo, não apenas para sobreviver, mas para resgatar a esperança de um futuro melhor.
Esse grupo corresponde a uma média de 45,7% da população brasileira e precisam ter sua identidade ativada. Os desistentes são aqueles em idade produtiva que desistiram da caminhada ou de si mesmos em virtude, muitas vezes, do abandono, da frustração ou por algum problema de saúde física mental. Esse grupo é formado pelos mendigos, moradores de rua, viciados e marginais. Já os miseráveis são formados por pessoas que, apesar de não terem desistido, não têm o que comer agora. São mais de 33 milhões de brasileiros vivendo nesta situação de miséria. Conforme dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN, de junho de 2022, nos últimos anos o Brasil sofreu um retrocesso de 30 anos. Quanto aos sobreviventes, são aqueles que não possuem mais do que R$ 497 de renda para sobreviver, e se alimentam com pobreza nutricional. Segundo dados da FGV Social, são quase 63 milhões de pessoas que vivem nessas condições. Grupo de atenção, escasso, iludido, acomodado. O grupo de atenção é formado por 23,3% da população brasileira, são os escassos, iludidos e acomodados. Esses brasileiros estão em uma situação crítica e precisam ser treinados a avançar para os perfis imediatamente superiores aos que se encontram. Os brasileiros considerados escassos são habituados com a falta. É aquele perfil que evita investimentos de qualquer natureza ou situação, pois tem medo de perder o que possui. Já o grupo dos iludidos é formado por aquele que acredita que políticos ou alguém com alguma influência vai agir em seu benefício, transformando sua condição social ou financeira. Finalmente, os acomodados são aqueles brasileiros que se sentem satisfeitos por terem conquistado mais e alcançado uma posição melhor do que as pessoas de seu círculo familiar e social. Por esta razão, não se empenham em continuar crescendo, ficam estagnados. Grupo de incentivo, esforçado, econômico, otimista. Este terceiro grupo, que representa 17% da população brasileira, é formado por brasileiros esforçados, econômicos e otimistas, e já se encontram em uma situação favorável, porém precisam de incentivo para alcançar os próximos níveis. O quartil dos esforçados é composto por brasileiros que se dedicam e trabalham muito para evoluir financeiramente, mas não atingem os resultados compatíveis com seus esforços. Os econômicos são uma parcela da sociedade brasileira que tem o necessário para viver com dignidade, mas não o suficiente para desfrutar de momentos de lazer e relaxamento como gostaria, e nem para contribuir com quem precisa de algum auxílio. E quanto aos otimistas, são aqueles brasileiros que acreditam sempre no que fazem e confiam em sua capacidade de crescimento, mas conseguem suprir apenas as próprias necessidades. Grupo de referência: abundante, transbordante, governante. O último grupo, que possui atualmente apenas 14% da população brasileira, é composto por pessoas prósperas e conscientes que contribuem de forma efetiva para o crescimento do país. São abundantes, transbordantes e governantes, e, portanto, suas ações virtuosas devem ser modeladas. Os abundantes são pessoas que possuem uma vida digna. Podem prover para suprir a si mesmos e aos seus entes queridos e contribuir para o avanço de suas comunidades locais. Já o brasileiro transbordante é o perfil daqueles que, além de viverem bem pelo que produzem, ainda despertam e contribuem, ativando outros brasileiros a buscarem também uma melhor qualidade de vida. Por fim, os governantes, composto por apenas 1% da população, é formado por aqueles que têm acesso às riquezas, ao desfrute e à liberdade, além de contribuírem grandemente para a geração de renda, emprego e desenvolvimento da nação. A visão dos brasileiros nos quartis permite enxergar que a imensa maioria da população se encontra em situação de extrema necessidade, e precisam da garantia dos governos quanto aos direitos básicos de acesso à comida, saúde, moradia, trabalho com salário digno, e o mais importante, ser apto a desenvolver sua autonomia. Todavia, a história do Brasil nos mostra que o governo de modo geral não se importa em desenvolver a autonomia de ninguém, antes ao contrário, é mais benéfico do ponto de vista político, manter cada um onde está, especialmente os grupos de risco e atenção, porque prometer apenas o pão sai mais barato para o controle da massa e perpetuação de poder. Mas, se você quer alcançar a própria liberdade e ter de fato o governo da própria vida, você precisa desenvolver sua autonomia e o autogoverno. Se você quer avançar,
Te sugiro que faça as tarefas e vai para cima de forma constante e progressiva. Você dá conta? Tarefa 1. Em qual dos grupos você se encontra? 2. O que você tem feito para se desenvolver e avançar para se tornar um governante? Escreva 3 coisas que você precisa fazer e coloque data. 3. Se você já é um governante, o que tem feito para contribuir com o desenvolvimento dos seus irmãos brasileiros que estão em grupos inferiores? Escreva uma tarefa para transbordar.